Garça e o sentido espiritual da vida em comunidade. Como afirmou Kardec, o Espiritismo caminha ao lado da ciência. Ouvinte pergunta sobre os chamados espíritos vampiros. Quem são os verdadeiros espíritas no conceito de Allan Kardec? Quem seria o espírito revoltado dentro da família? Por que escolheríamos provas difíceis? Uma singela homenagem às mães no seu dia. Clube do Livro entrega romance que trata de paixão e obsessão. Lara Meimei participará da Festa das Nações de 16 a 19 de maio. Muito bom dia, caro ouvinte, são 11 horas 31 minutos em Garça. Se o programa é bom para você, recomende a seus amigos e familiares. O programa também pode ser ouvido pelo site da emissora ao vivo. É o www.uniradio.com.br. E após, o programa pode ser ouvido pelo Facebook ou ainda pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade deste programa. O programa é feito para o ouvinte e os nossos telefones de contato são os seguintes, anote aí. O fixo 34710700. Também temos os celulares, o 981792405, esse é da operadora TIM, e o 997512397, que é da operadora Vivo. O nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo, 997-512397. E você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo. E o nosso CEP é o 17.400.000, ou então nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear daqui a pouco ao final desta edição, entre os ouvintes que nos telefonarem dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Leila, a filha de Charles, do espírito Arnaud Numier, recebido pela médium Denise Correia de Macedo. Este livro mediúnico narra um episódio de uma encarnação anterior da médium Ivone do Amaral Pereira. Leila, a filha de Charles, é uma publicação da editora M. Ganhou o livro no domingo passado nosso ouvinte Carlos Araújo, residente em Garça. Ligue até o meio-dia para o telefone fixo 3471-0700 ou então para os celulares 981-792405 e 997-512397. Você estará participando do sorteio do livro Leila, a filha de Charles. Esta é a edição de número 2089 de Momento Espírita, há 46 anos no ar. O Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje de Eliane e Cid, com participação do Marco Antônio, do Maris e também da Sônia. E ali na secretaria estão o Maris e o Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezados ouvintes, muito bom dia. 5 de maio é uma data importante na história de nossa cidade, pois foi precisamente nessa data do ano de 1929 que Garça chegou à condição de município, o que significa que a partir de então ela passou a comandar seu próprio destino, adquirindo autonomia política e administrativa. Este, como muitos outros fatos que envolvem as comunidades no seu dia a dia, podem parecer pouco significativos do ponto de vista espiritual, mas não são. O desenvolvimento da coletividade faz parte de seu desenvolvimento espiritual. As comunidades, como as pessoas, passam por diversas fases de crescimento e em cada uma delas encontram obstáculos, conhecem problemas e buscam soluções. É para isso que existe a vida coletiva,
Aliás, ninguém vive isolado. Todos somos seres sociais, pois o fato de estarmos juntos constitui fator de progresso, onde deve predominar a cooperação. O indivíduo isolado, hoje, teria pouca chance de sobrevivência, e ainda que sobrevivesse, estaria fadado apenas a sobreviver sem evoluir material e espiritualmente. O que nos faz humanos e o que nos coloca em condição de crescer espiritualmente é o contato, a convivência, a possibilidade de nos interagir, desenvolvendo a consciência do coletivo. Todos nós já passamos por inúmeras encarnações, já pertencemos a muitos grupos humanos e o que somos hoje se deve em grande parte à convivência que tivemos dentro desses grupos. A vida coletiva ou vida na comunidade não é apenas uma opção nessa, mas é acima de tudo uma imperiosa necessidade. Se as famílias dos tempos primitivos insistissem em viver isoladas, distantes umas das outras, teriam elas pouca chance de sobrevivência, razão pela qual o homem abriu mão de sua liberdade natural para se submeter à parcela de liberdade que a sociedade lhe confere. Mas isso em troca de muitos benefícios. Por isso, apesar de tudo, a coletividade lhe garantiu o progresso do pensamento e o aprendizado da vida moral. Só aprendemos a conviver convivendo. Assim podemos afirmar que, do ponto de vista espírita, progredimos individual e coletivamente, sendo que o progresso individual, a partir de um determinado momento, depende do progresso coletivo. Além do mais, os espíritos buscam pelas afinidades espirituais. Aqueles que fazem parte de uma comunidade certamente têm muito a ver com seus concidadãos. Vivendo e convivendo dentro de um mesmo espaço, ao mesmo tempo eles se entreajudam, pois vários indivíduos juntos poderão construir um caminho mais seguro para todos, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. A felicidade, segundo os ensinos de Jesus, deve estar assentada no amor ao próximo, o que supõe vida coletiva, vida participativa, começando do lar, da família e se estendendo ao âmbito da sociedade. Por isso, os cidadãos garcenses, ao lembrarem das grandes conquistas de sua cidade, devem reconhecer a importância de estarem vivendo este momento, sabendo que muito do que são e do que conquistaram em suas vidas se deve a esse ser coletivo e, consequentemente, a todos os seus cidadãos. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, estamos aguardando suas perguntas, comentários, críticas e sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então às perguntas de hoje. E a primeira questão foi enviada pelo Cristiano, da cidade de Veracruz. No livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, encontramos a seguinte passagem, diz o Cristiano. Caminhando com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se as novas descobertas lhe demonstrassem que está errado em determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Pergunto. Pode-se afirmar que as obras psicografadas pelo médium Chico Xavier demonstraram e corrigiram determinados pontos das obras de Allan Kardec? Cristiano, um traço muito presente no caráter de Allan Kardec é a sua entrega à verdade. Deste ponto, ele não abria mão. E foi justamente por isso que os espíritos superiores trabalharam com ele naquele momento histórico em que a ciência passava a se impor pela força das provas, só uma doutrina filosófica que pudesse caminhar ao seu lado, encarando-a frente a frente, sem medo da verdade, poderia proclamar a fé racional. Kardec não tinha medo da verdade, e por isso mesmo dizia que as verdades podem vir de qualquer parte.
Assim, de posse das revelações dos Espíritos, onde ele sentiu essa firmeza, não hesitou em caminhar de cabeça erguida, não porque se achava dono da verdade, mas porque estava interessado em descobri-la, viesse ela de onde viesse. Se eu estiver certo, dizia ele, você acabará pensando como eu. Mas se você estiver certo, eu acabarei pensando como você pensa. Para nós, seres humanos, que vivemos num mundo de provas e expiações, não há verdade plena e absoluta. Kardec sabia disso, mas sabia também que já existiam verdades universais que o homem havia conquistado e que se abririam para futuras revelações. Aliás, Kardec seguia o pensamento científico, onde não existe propriamente uma verdade plena e acabada, pois a cada dia a ciência faz novas descobertas, aperfeiçoando as anteriores. Assim, Kardec traçou os princípios fundamentais da doutrina espírita: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a doutrina moral de Jesus. Tudo deveria passar pelo crivo da razão para que pudesse se constituir em artigo de fé. Fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Com isso, ele combatia a fé ingênua e passiva, também chamada de fé cega, que as religiões tomaram por base. As obras subsequentes, as chamadas obras básicas, segundo as expectativas de Kardec, deveriam aprofundar e ampliar o conhecimento espírita, sem se distanciar da ciência, porque a ciência e a religião se completam. Ora, é nesse ponto que ele coloca essa observação citada, pois o Espiritismo não pode contrariar a razão, não pode simplesmente ignorar a necessidade do estudo, da pesquisa, da evolução do pensamento humano, tanto quanto o valor das novas descobertas. Desse modo, não vemos por que não dar crédito ao pensamento das obras recebidas por Chico Xavier, que se utilizam das grandes conquistas científicas do século XX, não propriamente para contrariar alguma afirmação de Kardec. Pelo contrário, para mostrar que o Espiritismo, desde Kardec, não se afastou do pensamento científico e que, portanto, pode se apoiar em muito no que a ciência veio desvendando durante os últimos 100 ou 150 anos. Seria um contrassenso, segundo Allan Kardec, achar que, a partir dele, nada se alteraria em termos de conhecimento espírita, pois, se assim considerarmos, estaremos contrariando o princípio da evolução e da fé racionada. A ampliação do conhecimento sempre implica na reformulação de algumas ideias por força da lei de evolução, mas não necessariamente na sua negação, o que significa que, de Kardec para cá, houve um aperfeiçoamento na compreensão de certos pontos que não foram tratados e que então foram tratados de maneira muito ampla na sua época. Logo, as bases fundamentais do pensamento espírita continuam as mesmas, mas elas necessariamente vão se aperfeiçoar com o tempo, pois a evolução do conhecimento é contínua. O que não podemos ignorar é que Allan Kardec lançou as diretrizes fundamentais do Espiritismo, ou seja, para onde o Espiritismo caminharia. A continuidade depende da consistência filosófica e científica do que veio depois dele. No entanto, nada deve escapar ao exame apurado do pensamento crítico que a doutrina tem como principal diretriz para a busca da verdade. E atenção! Você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, Leila, a filha de Charles, do espírito Arnaud de Noumier, pela médium Denise Correia de Machado. Use o telefone fixo 34710700 ou então um dos celulares 997-512397 da Vivo, ou então 981-792405 da TIM. E a nossa ouvinte habitual, a Roseli Ferro Fabrício, ligou para perguntar o que acontece com os espíritos que têm o corpo atacado por espíritos que se alimentam de seus fluidos vitais
e também o que acontece depois para os vampirizadores. No capítulo 15 do livro Obreiros de Vida Eterna, Roseli, quando está descrevendo os momentos que antecedem o sepultamento do corpo de Dimas, André Luiz fala de espíritos malfeitores que costumam atacar as vísceras cadavéricas em cemitérios para subtrair seus resíduos vitais. Seriam espíritos ainda muito presos à matéria e às sensações físicas que se aproveitam de cadáveres que ainda trazem consigo esses resíduos de vitalidade. E, evidentemente, para eles, o fluido vital, que ainda não foi totalmente expelido do corpo, serve-lhes, vamos dizer assim, de alimento para atender às suas sensações. O que chamamos de fluido vital, ou princípio vital, de que fala Allan Kardec na segunda parte da introdução ao Livro dos Espíritos, é uma substância, quase energia, que existe no planeta e que é responsável pelo surgimento e pela sustentação da vida. É o que dá vitalidade ao corpo e, portanto, é algo material que se esvai com a morte do corpo. De um modo geral, os desencarnados não precisam dele, a não ser aqueles que, num estado ainda muito quase materializado, dele se nutrem para atender sensações de que ainda não conseguiram se libertar. São espíritos em condição inferior de desenvolvimento, ainda dependentes da matéria. Por outro lado, Roseli, os espíritos cujos cadáveres se veem explorados pelos vampirizadores, mesmo que não sejam eles diretamente atacados, podem se ressentir desses ataques, até de forma inconsciente, se ainda estiverem apegados ao corpo ou dele não conseguirem se desprender a tempo, pois seus cadáveres se acham muito impregnados desses fluidos. O problema, portanto, se restringe a esses momentos do velório ou que então antecedem o sepultamento. No caso específico de Dimas, que foi um homem bom, trabalhador e caridoso, e que, portanto, reunia condições morais elevadas, os benfeitores puderam fazer um trabalho de defesa de suas vísceras antes do sepultamento, procurando extrair todo o resíduo de fluido vital para prevenir essa indesejável situação. O nosso habitual ouvinte Alfredo Sorita, residente em Júlio Mesquita, pede para falarmos sobre a diferença entre o que podemos chamar de verdadeiros espíritas e os frequentadores do centro, que não se encaixaram muito bem às recomendações da doutrina e que ele chama de espiriteiros. Sem pretender ofender a quem quer que seja, caro Alfredo, podemos falar sim sobre o assunto, até porque ele é interessante e muitíssimo oportuno. Podemos começar afirmando que a doutrina espírita, embora proclame a existência de Deus e a necessidade da prece, que são conceitos de todas as religiões, ela tem por objetivo ir muito além da prática comum da religião, que muitas vezes, e talvez para a maioria, é usada apenas como muleta, ou seja, como um instrumento de apoio ou de socorro em momentos difíceis. A acomodação, Alfredo, é um vício muito comum e ela obedece plenamente à chamada lei do menor esforço. Há uma tendência muito acentuada no ser humano, de se acomodar. Mas, se um problema aparece e exige providência, ele também procura a solução mais fácil, de preferência, a que lhe dê menos trabalho e, se possível, trabalho nenhum. Por essa razão é que cometemos tantos enganos em nossa vida, ao invés de seguirmos um caminho seguro, preferimos enveredar por um atalho, esperando que ele nos leve à meta pretendida. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, capítulo que trata da perfeição moral, Allan Kardec pergunta: o homem sempre poderia vencer suas más tendências pelos seus esforços? E os espíritos respondem: sim, e algumas vezes por pequenos esforços. E acrescentam: falta-lhe vontade. Com poucos entre vós fazem esforços. Esta questão nos leva a pensar sobre nossa vida. Não são poucos os que procuram uma religião apenas e tão somente para resolver seus problemas pessoais imediatos. Não estão a fim de se melhorarem. O que querem é uma solução mágica, milagrosa para suas vidas.
Evidentemente, Alfredo, não é essa a recomendação espírita. O espiritismo existe para que as pessoas se conheçam e procurem melhorar-se. A solução de seus problemas virá em decorrência disso. Deus não faz por nós aquilo que nós devemos fazer, pois o objetivo da vida é aprender, vencendo obstáculos e realizando-se espiritualmente pela autossuperação. Ninguém é tão fraco, tão incapaz que mereça ser chamado de coitadinho. A vida é uma escola, onde para aprender precisamos agir, mas só vamos agir com consciência e acerto se tivermos o necessário conhecimento. É para isso que existem o Espiritismo e todas as doutrinas religiosas. É claro que existe o momento da oração, da prece, do recolhimento íntimo, da reflexão, mas não pode deixar de existir o momento da ação, ou seja, de colocar em prática o que já sabe e o que está aprendendo. Por isso mesmo, Allan Kardec afirma que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, ou, no mínimo, pelos esforços que emprega para vencer suas más tendências. Se não é para melhorar a conduta das pessoas, para que serve o espiritismo? Pergunta agora enviada pelo ouvinte de iniciais AL e diz o seguinte: dizem que quando uma pessoa na família é muito revoltada e difícil, causando problemas, é porque é um espírito que não é da família e que nasceu ali para aprender. Eu pergunto, por que ele escolheu onde deveria nascer e não esse nascimento foi imposto por Deus? Sim, se um entre vários filhos é revoltado, destacando-se entre os demais, é provável que se trate de um compromisso assumido pelos pais e às vezes pelos próprios irmãos em relação a esse espírito. É claro que cada caso tem suas próprias peculiaridades, mas em termos gerais se trata de uma probabilidade. Muitas vezes entre os filhos há um que, muito diferente dos outros, acaba por concentrar toda a atenção da família devido às suas reações de insatisfação, inconformação e até revolta. Quando os pais deparam com esse tipo de problema, ficam inconformados e passam a questionar por que Deus permite essa situação ao considerar que não mereciam isso. Entretanto, do nosso ponto de vista, não percebemos o plano que está por trás, que foi feito no mundo espiritual e do qual certamente esses pais participaram. Logo, se olharmos só por dentro, só no ponto de vista do terreno, ficaremos inconformados, mas se levarmos em conta as implicações espirituais dessa situação, compreenderemos que se trata ao mesmo tempo de uma ação educativa e de um desafio para nós, os pais e irmãos. Quanto a esse espírito revoltado, é ainda possível que se trate de algum adversário do passado. Mesmo assim, a situação exige a atuação dos pais, se não para recuperá-lo de vez, pelo menos para encaminhá-lo nos primeiros passos da regeneração. A reeducação de um espírito é sempre difícil e pode exigir várias encarnações. Desse modo, não é difícil perceber que o espírito em questão, pela condição em que se encontra, nem sempre pode escolher onde quer reencarnar. Uma das saídas para o problema seria o esclarecimento espírita, pois o espiritismo tem condições de oferecer meios para orientar e fortalecer espiritualmente a família na busca da melhor solução. E atenção, você ainda pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Leila, a filha de Charles, do espírito Arnaud de Noumier, recebido pela médium Denise Correia de Macedo. Usa aí o telefone fixo aqui da Unirádio, o 34710700, ou então um dos celulares 997512397 ou 981792405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo.
Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, por que escolhemos provas? Diante da afirmação de que o espírito pode escolher o gênero de provas pelo qual vai passar aqui na Terra, muitos questionam se essa escolha na verdade não seria feita apenas por Deus. Geralmente, as pessoas que pensam assim acreditam que ninguém escolheria uma prova difícil ou uma missão cheia de sacrifícios. Mas, pelo contrário, estaria propenso a escolher uma vida mais tranquila e prazerosa, já que a vida é tão curta na Terra. À primeira vista, esta dedução parece lógica, mas somente quando ela é enfocada segundo o nosso acanhado ponto de vista enquanto encarnados, ou seja, segundo a visão de quem está aqui na Terra sofrendo. De fato, nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre no universo está submetido às suas leis. O Deus em que muita gente acredita ainda é impositor, duro e intransigente, que age com muito rigor e sem piedade. Mas, segundo o Espiritismo, não é esse Deus que Jesus chamou de Pai. Cada espírito, na medida de sua evolução, passando de encarnação em encarnação, vai alcançando o que chamamos de consciência moral, e através dela vai desenvolvendo sua capacidade de escolha, isto é, seu livre-arbítrio. A lei de Deus é tão perfeita que permite a cada indivíduo construir seu destino através de seus próprios méritos. Se a prova fosse imposta, que mérito teríamos? Será que a felicidade que não obtivemos pelo nosso próprio esforço poderia realmente ser chamada de felicidade? A partir do momento em que o espírito, na sua evolução ou desenvolvimento natural, adquire a capacidade de discernir, ou seja, a capacidade de diferenciar o bem do mal, já começa a exercitar a escolha de suas provas. Esse processo é semelhante ao que acontece conosco aqui na Terra, quando, crescendo, vamos passando da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a maturidade e assim por diante. Desse modo, há uma distância considerável entre estar criança e ter chegado à juventude. Uma criança não está em condições de tomar decisões, mas quando ela chega à juventude, com certeza já estará começando a conduzir sua vida. E quando atingir a maturidade e a velhice, terá adquirido sabedoria suficiente para entender os erros que cometeu no passado e até se sacrificar para corrigi-los. Assim, é o espírito na sua jornada, considerando ainda que, passando para o mundo espiritual, nossa visão e compreensão a respeito da vida se ampliam mais ainda, e muitos se veem diante dos apelos da consciência, exigindo o seu retorno para corrigir erros, reparar danos, reconciliar com adversários, para obter a tão almejada paz de consciência. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 por meio do rádio, sintonizando 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. E anote aí então nosso endereço eletrônico. É momentoespírita@caminhodedamasco.org. E o telefone, ou então traga pessoalmente o seu recado.
Muito bem, chegamos mais uma vez ao momento da leitura, que é sempre apresentado aqui pelo nosso amigo Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Cid. Bom dia, Eliane. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Heleninha é uma jovem estilista, possuidora de talento e beleza. Mas é também extremamente ambiciosa e manipuladora. Você acha que existem pessoas assim? Pois essa moça, para alcançar o que deseja, é capaz de tomar atitudes censuráveis e até se envolver com ações criminosas. Contratada para trabalhar numa grande empresa de moda, ela passou a ter sérios problemas numa relação de amor e ódio com o jovem Renato, filho do proprietário e diretor da empresa. Para atingir Renato, Heleninha se envolveu com Fernando, melhor amigo de Renato, em um meticuloso jogo de sedução. Os familiares de Renato são espíritas e ficaram sabendo através do centro que frequentam que a tumultuada relação entre os dois jovens decorre de débitos morais de vidas passadas e que o rapaz precisava se munir de muita paciência para lidar com a moça que estava passando por um grave processo obsessivo. É uma história envolvente que lembra muito o que se passa no mundo de hoje, mas que, enveredando pela vida espiritual, vai fundo nas causas remotas dos problemas que vieram de outra encarnação. O caso nos mostra que a vida é um pouco mais complexa do que costumamos pensar, mas mostra também que há meios mais eficazes para caminharmos em busca de solução. Prezado ouvinte, a narrativa desta interessante história está na obra que o Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos seus associados neste mês de maio. Trata-se do romance Nunca Te Esqueci, Sempre Te Amei, ditado pelo espírito Alexandre Vilas, a médium Fátima Arnoldo, um lançamento do Lumen Editorial. Caro ouvinte, venha participar do grupo de leitores do Clube do Livro Espírita de Garça. Por apenas R$17, você receberá mensalmente um livro em sua casa. Entre em contato com Daniel pelo celular 14 98127 7775. Muito obrigado, ouvinte, pela sua atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela 178. Tem atividades diárias de aplicação de passes, 18 horas, menos na quinta-feira. Crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras e estudos para público realizam segundas, terças, quartas, quintas e sextas. Nesta segunda, 20 horas, teremos palestra sobre o tema Caridade, o Novo Mandamento, seguida de aplicação de passes. Na terça-feira, 19h30, a leitura do livro Obreiros de Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o livro chamado Livro da Esperança, de Emmanuel. Quarta-feira, estudo espírita para iniciantes no conhecimento da doutrina, às 19h30. Quinta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sexta-feira, grupo de leitura, onde atualmente estamos lendo o livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, recebidos por Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem seus entes queridos. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todo sábado às 10 horas no Lar Meimei. Crianças a partir dos 4 anos podem ser encaminhados pelos pais ou responsáveis. Estão lá para atender as evangelizadoras Mariana, Vanderli e Heloísa, com a supervisão de Vândria e Silvia. Ainda no Lar Meimei, no período da tarde, às 14 horas, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzidos por Tiago Gravatin.
As reuniões dos jovens ocorrem aos sábados às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec, Rua Barão do Rio Branco, 597. Os jovens interessados são todos convidados e podem comparecer neste horário. Lar Meimei na Festa das Nações. Atenção, caro ouvinte, o Lar Meimei participará da Festa das Nações, que ocorrerá no período de 17 a 19 de maio. Então, fazendo aqui uma correção, nós tínhamos anunciado de 16 a 19, de 17 a 19 de maio, portanto, sexta, sábado e domingo próximos, lá no Lago J.K. Williams. O Lar Meimei, representando o Brasil entre as demais nações, terá uma barraca para a venda do café inglês, um produto garcense de alta qualidade, visando arrecadar fundos para a sua manutenção. E a entidade, mais uma vez, conta com a sua presença. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição de Polícia e Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E, aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra, a Biblioteca do Caminho de Damasco, que permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30 e funciona até 20 horas na segunda, terça, quarta e sexta-feira. Quinta-feira, sábado e domingo, das 17 às 19 horas. E como todo domingo, a Sônia nos traz a mensagem da semana. Bom dia. Hoje estavam comigo minha mãe e tia, 91 e 95 anos, e refleti sobre os cursos da vida. Quando criança, jovem, não entendemos, somos rebeldes e depois, quando os filhos chegam, crescem, passamos a entender a felicidade e as angústias. Enfim, chega a compreensão do que é ser mãe. Para você, mãe, a mensagem Estrela de Meimei, psicografia de Chico Xavier. Mãezinha querida, enquanto a música festiva celebra a passagem de seu dia na terra, venho falar-te a sós. Sei que te ocultas na humildade, como se não fosses a nossa heroína de cada dia. Entretanto, estás escondidas entre nós qual estrela brilhando na escuridão. Ante os poemas de louvor com que te honram a bênção, entro no santuário da memória para lembrar-te. E recolho, na concha da saudade, as canções com que me guardaste o berço, as palavras de ternura com que me deste apoio nos primeiros passos, o aconchego de teu colo e o veludo de tuas mãos. Mas revejo igualmente o seu olhar agoniado com que recebias o golpe de nossos erros e o teu silêncio misturado de lágrimas quando o nosso gesto impensado te buscava ferir. Nunca falaste em perdão, porque nunca te detiveste nas nossas faltas para seres em nossa estrada somente amor. Sei agora, contudo, quantas cruzes invisíveis de sofrimento te algemamos no coração. Os dias passaram, ensinando-me o alfabeto da experiência no livro da própria renúncia. E eis-me aqui, de alma renovada, para exaltar-te a glória desconhecida. Quisera ofertar-te os mais belos tesouros do mundo, no entanto, mãezinha, o ouro da terra é simples metal duro e frio, quando se trata de brindar uma estrela. Trago-te assim as flores do meu afeto, para que o perfume de minha oração de enternecimento e alegria desfaleça de amor aos teus pés, no trono de sacrifício em que Deus te coloca. E, estendendo os meus braços, sexiosos de teu carinho, repito de novo em preces: Estrela divina, envolve-me em tua luz. Conforme anunciamos no início desta edição, nós vamos agora ao sorteio do exemplar do livro Leila, a Filha de Charles, do Espírito Arnaud de Lumière, recebido pela médium Denise Corrêa de Macedo. Hoje, quem ganha o livro é a nossa ouvinte, Ana Lopes Martins, lá do Jardim Paulista.
Parabéns, Ana Lopes Martins. Você pode, esperamos que você goste da leitura, tá? E você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio durante a semana, sempre no horário comercial. Obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que acompanharam nesta manhã de domingo. E para encerrar, vamos ouvir mais uma mensagem na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.